Fala Dev, beleza? Bom, continuando o nosso vídeo do Multistep Form, né? Espero que vocês tenham visto. Se não viram ainda, preciso que vejam, né? A primeira etapa onde a gente constrói aqui visualmente a base do nosso Multistep Form. Então vejam esse vídeo, vai estar aí no card. E se já viu, vamos lá, né? Vamos dar vida aqui, né? Eu já dei o play aqui pra gente poder ver como é que tá até então. Então tá rodando aqui tranquilo, né? A gente tem aqui as etapas, aqui tá o campo. As actions aqui não fazem nada ainda, tá? Mas a base aqui já tá pronta, tá? Então vamos começar a dar vida nisso aqui, né? Primeiramente a gente vai fazer com que as actions realmente controlem o page view, né? Pra gente ter o índice atualizado, né? Por que que eu digo do índice? Aqui tá, ó. Esse cara aqui, esse índice, é o que é controlado ali nativamente pelo Flutterflow quando ele muda aqui entre as páginas, né? Então, outra coisa que eu também já quero explicar aqui para vocês entenderem é que listas aqui no Flutterflow, você já deveria saber que começa sempre em zero, né? O índice sempre é zero. Por exemplo, se eu tenho um item, esse item está no índice zero, posição zero, digamos assim, né? E quando eu tenho mais um item, tenho dois itens. O primeiro item tá no índice zero, né? E o segundo item tá no índice 1, aliás, desculpa. E por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver aqui a etapa como etapa 1, etapa 2, etapa 3 e etapa 4. Só que o índice do page view, ele está sempre com um número da etapa menos 1, tá? Para você entender mais ou menos isso. A etapa 1, na verdade, ela é o índice 0. A etapa 2, ela é o índice 1. A etapa 3, ela é o índice 2. E a etapa 4, ela é o índice 3, tá? Só para você ter isso em mente, porque vai ser importante ali nas validações. Então, sempre leve em consideração o número que tem aqui, menos 1, tá? Para entender aqui a parte de índice, tá? E é isso aí, vamos lá começar a dar vida para isso aqui. Então, vou começar aqui pela action, tá? Por enquanto a gente está só com uma row aqui, depois a gente vai validar, vai ter um conditional builder também para ter uma área de actions para cada etapa, tá? Eu preferi separar assim para ficar visualmente mais interessante de a gente controlar, mas vamos lá, tá? Então, vou fazer aqui a action de próximo, né? Basicamente o que ela tem que fazer. Ela vai dar aqui um control page view, tá? Esse aqui é o recurso nativo que eu mencionei, steps view. E ela vai dar um próximo, né? Bem tranquilo. Por enquanto eu só vou fazer ele dar o próximo mesmo, tá? Depois a gente vai validar o formulário. E essa aqui, ela vai, né, voltar nesse cara aí. A gente vai usar o mesma action, tá? Deixa eu vir aqui, control page view, steps view. E ela vai dar um previews, né, para voltar. Tá? A gente vai carregar aqui só para a gente poder ver isso aí, porque isso aqui é a base do que a gente precisa ter em mente para poder dar sequência nisso aqui, tá? Então, ok? Então, step 0. Se a gente dá um próximo, perceba que ele trocou aqui, tá até horizontal, a gente já vai alterar isso. Mas olha só o que eu queria mostrar para vocês, ele está no índice 1. Então, a primeira etapa é o índice 0. A segunda etapa, ela é o índice 1. A terceira etapa, ela é o índice 2. E a quarta e última etapa, ela é o índice 3, tá? Então perceba que não tem nem mais para onde ir, então só voltar. Então aqui está horizontal, tá? Eu vou para para essa minha interface que eu preferi fazer vertical, tá? Então a gente já vai configurar isso. Tá? Então já vamos fazer isso antes que eu esqueça. Só vim aqui no page view e eu vou botar ele aqui vertical, tá? Só isso. Outra coisa que tem que desabilitar, inclusive, olha só. Tá vendo que eu consigo arrastar por aqui? A gente não pode ter esse efeito aqui, tá? Senão a gente não vai rodar a validação. Então já desmarca esse Allow Swipe Scrolling, tá? E esse Update Page on Swipe é importante que tenha para que sempre que atualizar a página, a gente reflita, né, o estado entre os outros componentes para a gente poder fazer aqui a validação de, tá checado? Aliás, ele está em outra página e a gente mostra aqui como etapa completa ou etapa atual, né, para ele também validar aqui para essas aqui ficarem com aquele estado inativo que é um pouco opaco. Então, se a gente não tiver isso, a gente não vai ter como esses componentes aqui eles não vão ter noção de qual que é o estado, né? Qual que é o CP View Current Index atual. Né? A gente vai conseguir rodar as validações em cima disso. Então, aquela opção ali do Page View é importante que esteja habilitada, tá? Então, essa é a configuração do Page View. Então, ok, a gente já está rodando aqui, a gente já pode, como a gente já tem o índice atualizando, né? E como eu disse para você, só essa informação aqui é necessária para a gente fazer as validações. Vamos lá, como é que a gente vai usar só esses números aqui, 1, 2, 0, 1, 2, 3, para mudar os estados aqui, né? Vamos lá, bem legal isso aqui, tá?
Vamos lá, eu vou deixar aqui no step 1, né? Só para ser o começo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar as outras partes aqui opacas, né? Então só a ativa fica realmente ativa, né? Fica com mais destaque. Então vamos lá. A gente seleciona aqui o elemento maior aqui, né? Que representa uma etapa, né? A primeira etapa, ela nunca, concorda comigo que ela nunca vai estar inativa, né? Porque eu obrigatoriamente preciso estar na primeira etapa, pelo menos. Então, a gente não precisa controlar a opacidade dela aqui, tá? Só da etapa 2 em diante. Então, vamos lá. A etapa 2. Então, a gente vai ter que trocar entre 0.5 e 1. 0.5 e 1. 0.5 quando tiver numa etapa menor. Opa, quase que eu ia fazer cagada. Então, vamos lá. 0.5 quando estiver numa etapa menor, quando estiver na própria etapa assim, ou quando estiver nas próximas etapas também vai ser assim, né? Já vai ter passado mesmo, então tem que ficar ativo. Então, discute bem o que eu vou dizer novamente. Quando estiver numa etapa menor que a dela, né? Ela tem que ficar assim, certo? Ou seja, quando eu estiver nessa etapa aqui, na etapa de cima. Quando eu estiver nela ou numa abaixo, ela tem que ficar assim. Então, é só validar se o índice é menor que o índice que representa essa etapa. Lembra que eu disse que a etapa 2, na verdade, é sempre um índice com o mesmo número de etapa a menos, né? Menos 1. Então, a etapa 2, na verdade, é o índice 1. Então, quando o índice for menor que 1, ele deve ficar apagado. Quando for maior ou igual, ele vai ficar assim, tá? Então, bem tranquilo isso aqui. Eu vou deixar por padrão 1 e vou adicionar aqui a condicional. Então, vamos lá. É uma condição aqui, conditional value, né? Então, 1 e 0.5 são as duas opções que a gente vai ter. Por padrão vai ser 1, tá? Vou botar aqui já. Então vamos lá. Quando que ele vai ter o valor 1? Quando que ele vai estar... na verdade até vou inverter, vou botar 0.5 aqui e 1 aqui. Então 1 é que ele está ativo, né? Está com destaque, e 0.5 quando ele não está com destaque. Ou seja, como eu falei aqui para vocês quando eu estava aqui dando uma brincada, quando que ele vai ficar apagado? Quando o índice que representa a etapa for menor que o índice dessa etapa. Então, quando for menor, no caso aqui é a etapa 2, né? Então, ela é o índice 1. Então, quando o índice for menor que 1, essa etapa tem que estar apagada. Então, é só a gente fazer a validação aqui. Então, a gente vai fazer uma validação simples aqui. Então, a gente pega o índice. Qual que é o índice? Aqui no edit state, a gente tem acesso ao índice lá do nosso page view, tá? Então, perceba que ele até está refletindo aqui, ó. Olha só de onde que é essa variável, né? É aqui do nosso page view. Então, aqui a gente pega a referência do índice, tá? Pode confirmar. Então, esse índice ele tem que ser menor, então, less than, que o índice que representa a etapa. A etapa é a etapa 2, mas o índice dessa etapa é a 1. Lembra que é sempre um número a menos que o número da etapa. Então, quando for menor que 1, ele vai estar apagado. Quando for igual a 1, eu estou nessa etapa, ele vai ter que estar em destaque. E se passar também, vai estar ali com destaque. Tá? Então, ele só vai estar apagado quando for menor, quando não estiver ainda nessa etapa. Então, eu vou confirmar e vou confirmar. Eu já posso até copiar isso aqui, porque para as outras etapas é a mesma regra, a gente só vai mudar o número do índice que representa essa etapa. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, agora a gente está falando da etapa 3. A etapa 3, ela é o índice 2. Então, é um número menos, um número a menos que o número da etapa. Então, essa é a etapa de índice 2, tá? Vou confirmar aqui. Confirmei. E a etapa 4 também vai ter. Deixa eu colocar aqui. Quando for menor que 3, né? Então, eu estou na etapa 4. Daí, ele vai ficar apagado, tá? E eu acho que a gente pode até já dar uma espiada nisso aqui. Para não dizer que estou mentindo para vocês. Vamos dar uma olhada nisso aí. Então, olha só. Tudo apagado, né? Perceba que ele está validando então isso aí. Se eu der um próximo, ativou essa etapa. Se eu der um próximo, ativou essa etapa. Se eu der um próximo, estou na última etapa. Perceba, todas essas etapas já passaram tecnicamente. A gente só não tem ainda o estado que representa a etapa concluída. Mas que já passou, né? Então, olha só, bem legal, né? Isso tudo com base em um número, né? Bem louco, bem loucura isso, mas vamos lá. Beleza, a gente já está representando então a etapa que está em destaque. Agora resta a gente fazer a etapa concluída, né? Então vamos lá. Que aqui tem bastante coisinha. A gente vai mudar primeiro a cor
da bolinha e da linha, tá? Depois ali no final a gente faz a parte de trocar aqui para o checkmark, tá? Então vamos lá. A etapa 1, tá? Essa aqui ela tem um estado de completo, né? Também, no caso. Então a gente vai lá no indicador, que é o cara que vai mudar a cor, né? Então a gente vai vir aqui no Fill Color, a cor base é Zinc 700, então vamos lá. Então a gente vai usar também o Conditional Value, e lembra que deixa eu até mostrar antes, aqui a gente está vendo tudo bonitinho, né? A gente já sabe que vai ficar nesse formato aqui, mas como eu mencionei para você, agora quando a gente começar a adicionar valores condicionais, infelizmente o Flutterflow se buga ali, ele não consegue computar direito essa informação, e aqui no iBuild a gente não vai ver, tá? Então, eu, sinceramente, não sei o que dizer, né? Fazer o que? É isso aí, tá? Mas, importante que a gente já sabe que tá tudo certo, por isso que é bom testar antes, tá? Então, vamos lá. Vamos lá aqui no bind, né? Vai ser um valor condicional. E a gente, então, vai trocar entre duas cores. Basicamente, a etapa sempre tem essas duas cores. Ou ela é Zinc 700, tá? Então, vou botar aqui Zinc 700. Eu até, inclusive, loucura, porque eu até coloco como valor default e como valor do YBuilder, mas ele não consegue usar essas informações. Deve ter saído aqui na última atualização esse bug aí, não, sinceramente não sei, mas seria de extrema utilidade que fosse corrigido, mas vamos trabalhar com o que a gente tem por enquanto. Então aqui vai ser a cor de sucesso. A cor de sucesso, né, representa uma etapa concluída. Então, o que significa uma etapa concluída? Vamos lá, a gente vai fazer uma validação aqui. Então, como eu disse para vocês antes, a gente sempre vai fazer a validação em cima do índice, né? Então a gente já pega a referência aqui do índice. A gente pega do widget state lá do steps view. Então, o índice do page view atual. Como que eu sei que a etapa foi concluída? Se eu estou na etapa 1, né, que representa o índice 0 representa a etapa 1, tá? Então, eu estou no índice 0, né, na etapa 1. Se eu estou nele, faz sentido estar verde? Faz sentido estar completo? Não, porque eu não preenchi as informações. Quando eu der o próximo, ele vai validar o formulário. Se não está tudo certo, ele vai manter o usuário nessa etapa ainda, então ainda não está completo, eu vou ter que preencher. Ok. Preenchi, está tudo certo. Vou clicar em próximo, aí ele vai trocar o page view, né? Se tiver validado, e provavelmente vai estar, então vai validar o formulário. Vai trocar então para o page view para ele para a próxima página. Essa próxima página vai ser o índice 1. Então agora, se a gente trocou de páginas, né, se a gente foi para a próxima etapa, significa que esse formulário aqui, né, que essa etapa ela está completa, certo? Então, se a gente foi para a próxima etapa, então etapa 0, etapa 1. Então, se o índice for maior que o índice que representa a etapa, então essa etapa foi concluída. Essa é a regra, tá? Então, a regra para cor da etapa concluída é isso aí, né? Etapa completa. É quando o índice atual, né, Steps View Current Index, é maior, tá? Maior que o índice que representa a etapa atual, tá? Então, maior, então greater than, second value, o índice que representa a etapa atual. De novo, eu estou na etapa 1, mas aqui a gente está falando de índice. Índice é sempre, começa do zero, né? Então, etapa 1 é um número a menos que o valor que é realmente a etapa. No caso aqui, né? No caso é 1, então o índice dele é 0, tá? Então, quando for maior que 0, né? Se é maior, eu consegui pular a etapa. Se eu conseguir pular a etapa, é porque o formulário está preenchido. Se o formulário está preenchido, a etapa está completa, certo? Então, tá aí a regra aí, beleza? Daí ele vai mostrar essa cor aqui. Ok, tá. Vamos lá. Eu vou copiar já isso aqui, né? Porque a regra é sempre a mesma, como eu já mencionei. E, ó, já até tá bugado aqui, infelizmente. Vamos lá. É o que a gente tem. Aí aqui o que eu tinha falado lá no último vídeo, que eu vou preencher a cor verde também aqui, né? Então a cor verde dessa linha aqui, ó, ela também vai ficar, né, quando essa etapa estiver completa, né, ou seja, eu vou estar nessa etapa aqui, essa cor eu quero que fique verde aqui também. Só que perceba que essa linha ela é da etapa 2, tá? Mas só entenda que a gente vai usar a mesma validação da etapa 1, só que num item, né, num elemento que está na etapa 2, mas isso não influencia em nada, tá? Para esse efeito, para esse tipo visual de multi-step form, essa é a regra. Então, basicamente, é literalmente a mesma validação, tá? Porque é a validação para a etapa 1 ainda, tá? Que essa linha é como se pertencesse à etapa 1, tá? Só que a gente tem que colocar lá no próximo elemento de acordo com as regras de layout aí pra gente conseguir causar esse efeito, tá? Então, mas é a mesma validação nesse caso aqui, tá? E agora sim a gente vai para a etapa 2, tá? O indicador da etapa 2. Aqui sim, nesse caso, eu vou colar aqui, só que a gente vai ter que mudar a regra aqui. Não é mudar a regra, né? Só mudar o valor, porque a regra ainda é a mesma. Tem que ser maior que o quê? Que o índice da etapa atual.
qual que é a etapa atual? 2. Qual que é o índice que representa a etapa atual? 1, porque sempre um número a menos. Então, índice 1. Quando for maior que 1, né, daí significa que ela está completa. Porque 0, 1, estou nessa etapa. Se for maior que 1, opa, eu estou nessa etapa aqui. Então, essa etapa aqui está completa. Porque se eu pulei a etapa, significa que eu validei o formulário, que está tudo preenchido, então ela está completa. Beleza? Vou confirmar aqui. Ok, tudo certo. Novamente, a gente coloca essa mesma regra aqui. Até vou copiar, na verdade, né? Porque eu mudei ali o valor, né? Copy variable. Eu venho aqui na linha 3 aqui. Da etapa 3, né? E coloco essa mesma validação, porque ela é correspondente à validação da etapa anterior. E a gente vem no indicador da etapa 3 e agora a gente vai colar aqui, só que alterar o valor. Maior que o índice que representa a etapa atual, que é a 3, então o índice 2. Vou confirmar, ok. A gente vem, deixa eu copiar já aqui, e coloca na linha da etapa 4 aqui. Colar aqui. Confirma, beleza? Como eu mencionei no último vídeo, tá? Para esse caso aqui, não faz sentido eu adicionar um indicador de etapa concluída na etapa 4, porque no meu caso aqui, o que eu faria? Ao confirmar ali, eu levaria o usuário para outra página, enfim, depende do seu caso de uso. Se no seu caso você mostrar um indicador, né, fazer sentido mostrar um indicador, porque, sei lá, o usuário vai ter que apertar em outro botão para trocar de página, daí ok. Mas seria basicamente aplicar a mesma regra ali que a gente fez, tá? Então é bem tranquilo. Mas no meu caso aqui não vai ter esse efeito para a etapa 4, tá? Ela não vai ter um estado de completo, a gente simplesmente vai, sei lá, redirecionar o usuário. Mas ok, acredito que a gente pode já dar uma espiada por enquanto, ainda falta bastante validação e tal, mas já dá para ir vendo um pouquinho do resultado aí do nosso trabalho. Então vamos lá ver. Ok, vamos lá, carregou aqui então, né? Ainda a gente não está validando o formulário, mas a gente já consegue ir vendo aqui, tá? Então olha só, mudou aqui para verde, ó, legal, já está caminhando, já estamos indo rumo a completar isso aqui, ó, beleza, chegou até no final, né? Que a gente teria outro botão aqui, mas a gente já está mudando entre os estados aqui, tá? Perceba que a validação então é isso mesmo, tá? A gente, ó, aqui está ativo, né? Essa etapa aqui está concluída porque eu estou na etapa 2. Se eu volto, eu estou nessa etapa. Então, bem interessante, né? Beleza, vamos lá então. O que falta aqui pra gente? As actions aqui eu vou mudar, vou deixar pro final, tá? Vou terminar aqui a representação visual das etapas, tá? Então eu vou até colapsar aqui de novo pra gente ter uma parte aqui bem organizada. Aqui na verdade até etapa 4. Aí, beleza. Então vamos lá. Deixa eu colapsar aqui. Agora a gente pode trabalhar o checkmark, tá? Ele é basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer ali nas actions, tá? Por que que eu digo isso, né? Porque a gente vai usar aqui, né? Vai embrulhar esse cara aqui num conditional builder, tá? E daí o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse text aqui pro else. Opa, a gente tem que visualizar aqui. Eu vou jogar esse cara aqui pra cá. Beleza? E no true, eu já vou explicar aqui pra vocês. Aqui a gente vai colocar o ícone, tá? E aí esse ícone basicamente é um check assim. E eu vou colocar aqui a cor, mesma cor do ícone. E o mesmo tamanho ali que é uns 16, tá? Então, basicamente o que a gente vai fazer é isso aqui, né? Mostra o número, mostra o checkmark. Mostra o número, mostra o checkmark. Quando que vai mostrar o checkmark? Na mesma validação aqui da cor, né? É a mesma regrinha aqui, só que ao invés de a gente trocar entre cores, a gente vai trocar entre componentes visuais, né? O que a gente vai ver? Checkmark, se estiver completo, o número, se não estiver completo ainda, tá? Bem tranquilo. E aí, o que eu gosto aqui, para minhas boas práticas aqui, eu gosto de adicionar um nome mais contextual ao conditional builder, né? Então aqui a gente está falando do indicador, né? Então a gente pode colocar aqui o nome de indicator status, botar assim, status indicator, e eu gosto de adicionar um manager quando é conditional builder, tá? Que é um gerenciador de indicador de status, tá? Por que gerenciador? Porque a gente vai alternar, né, entre diferentes elementos visíveis em tela de acordo com algumas condições que é o que a gente coloca aqui. E por isso que eu coloquei o icon na primeira condição, porque a gente vai fazer a validação ser verdadeira, né, de acordo com isso aqui. Então, a mesma coisa que a gente fez aqui. O true dessa validação aqui, que diz que ela está completa, é que dá o resultado de como vai ser a etapa quando ela está completa. Então,
É por isso que a gente colocou ali no true, tá? E eu gosto também de renomear o if aqui para uma descrição que condiz com que com a validação aqui, né? Então, beleza. O que vai fazer esse true? A etapa ser completa. Então, se is completed, opa, na verdade é o que ele faz no caso aqui. Então, show completed e aqui show indicator. Opa. Number, show indicator number, show, opa. Até pra ter esses bugs de perder foco. Show completed icon. Então, basicamente, só dá um nome mais contextual. Então, de acordo com o manager, a gente vai ter alternância entre dois indicadores visuais. Um que mostra o ícone completado e um que mostra um indicador numérico, né? E daí isso aqui já dá um pouco de base do que seria a validação aqui. Então vamos lá, vamos adicionar a validação, que como eu disse é a mesma daqui, tá? Então é simplesmente verificar se o índice atual é maior que o índice que representa a etapa, então bem tranquilo, né? Então vamos lá, vamos adicionar essa validação aí. Então conditions, single condition, a gente pega a referência do índice atual, né, da nossa etapa atual ali, aqui do steps view, ok? Ele tem que ser maior que o índice que representa a etapa, no caso que é a etapa 1, índice 0. E ok, então se for maior que a etapa 0, se ele está nessa etapa aqui, então aqui está completo. Se está completo, a gente mostra o check mark, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu não vou fazer esse wrap em cada elemento daqui das outras etapas, né? Eu já vou copiar aqui, que é mais fácil só ir lá e alterar o textinho de cada etapa para o número que corresponde mesmo, né? Então eu vou até apagar o texto aqui e colar aqui, tá? Daí a única coisa que eu vou fazer é mudar aqui a condição, né? Na verdade aqui a etapa é o índice que representa a etapa, então a etapa 2 é o índice 1, então confirma. E a gente só muda aqui o texto, até posso mostrar aqui, para 2, né? Já que a gente colou em cima. Opa, deixa eu vir aqui e mudar para 2, beleza? Até vou deixar aqui também o número visível, que fica mais fácil a gente se localizar. Vou copiar aqui, vou vir na etapa 3 aqui. Vou apagar esse cara, vou colar aqui. Beleza, a gente já pode até mudar aqui o número para 3, né? E mudar aqui a condição, que o índice dessa etapa é o 2, tá? E aí, mesma coisa aqui para cor, né? Perceba que até como eu não adicionei o valor condicional aqui, essa bolinha a gente vê a cor, né? Porque é só uma coisa do Flutterflow mesmo ali quando é valor condicional. Mas, o que eu queria dizer é que se a gente não adicionou uma cor de completo, né? Porque ele não tem um estado de completo, a etapa 4 não tem por que também mudar aqui e botar um valor condicional aqui, né? Botar, porque ele nunca vai ter o estado de onde ele mostra o ícone. Então, só para deixar isso claro para você. Então, beleza, a gente já adicionou um detalhezinho a mais aí. Então vamos recarregar aqui. A gente deve ver o mesmo efeito, só que as etapas completas elas vão ter o checkmarkzinho ali, né? Então vamos lá. Ok, a gente pode pular aqui, olha só. Mudou aqui pro check, mudou pro check, mudou pro check. Então ficou um pouco mais legal isso aí, né? Ok, o que a gente pode fazer agora? A gente vai trabalhar agora as actions, tá? Por quê? O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu recolher aqui, a gente vai no form side, vou recolher o steps view. Vamos lá, por que a gente vai trabalhar esse cara aqui condicional? Porque na primeira etapa, como eu mencionei, não vai ter o botão de voltar, né? E a última etapa ele vai ter que confirmar e ele vai ter um estilo diferente. E por que eu digo que a gente vai fazer isso aqui condicional? Poderia ser somente esses dois botões? Poderia. Só que daí a gente teria que fazer muito mais condições em cada botão. Para ele vai aparecer ou não, né? De acordo com a etapa atual, poderia também. E aqui pro próximo a mesma coisa. Só que eu acho que assim fica um pouco mais sujo de a gente ficar lidando e validando. Eu achei mais interessante trazer aqui nesse vídeo, mostrar dessa forma que eu vou mostrar, porque fica um pouco mais vai ficar mais organizado aqui visualmente, tá? A mesma coisa que nem aqui no deixa eu mostrar aqui pelo steps aqui. A gente vai ter uma coisa mais organizada, na verdade aqui no stepper, né? Por causa que a gente consegue renomear aqui nessas areazinhas, fica, né, visualmente mais tranquilo da gente ver e olhar e já entender o que representa aquilo, tá? Então eu achei que foi
que seria mais interessante assim, tá? Então, por isso que eu decidi fazer dessa forma. Então, é bem simples, tá? Eu já deixei os dois botões aqui, porque a etapa 2 e 3 elas vão ter, né, a opção de voltar, né? Na verdade, a de confirmar também. Só que a etapa 1 não vai ter, mas já que é assim o estilo, eu já deixei aqui, depois a gente só apaga para a etapa que não tem, tá? Então, eu vou embrulhar essa row, ó, perceba que é a row que contém os dois botões, que representa, né, a área de ações. Então, eu vou dar um wrap nela aqui, num Conditional Builder, tá? Bem tranquilo, não mudou nada até então. E aí eu boto aqui o nome, né, que eu já disse que gosto de botar um que represente o que ele significa. Então aqui é o Action, aliás é o Control Actions, não, aqui ó, Step Actions Manager vai ser melhor nome que eu acho que eu consegui encontrar. Vamos lá. Então é um gerenciador de ações de etapa, tá? Bem tranquilo. Então aqui a gente já pode renomear para Step 1, tá? Então aqui a gente vai ter as ações da etapa 1. Eu já vou copiar aqui também e colar nesse cara aqui. E aqui vai ser a etapa 2, as ações da etapa 2. E aqui na etapa 1, a gente pode vir já. Olha só, eu já posso deletar skip, que só vai ter o botão próximo na etapa 1, tá? E aí, eu vou colocar todas as ações, depois a gente vai passar ajustando as actions para fazer a validação do formulário, tá? Então a etapa 2 ela vai ter o botão de voltar também, bem tranquilo. A gente vem aqui e pode adicionar mais uma condição. Ok, etapa 3. Step 3. Opa. Step 3. Tá? E vou adicionar mais uma condição. E aqui é o Step 4, tá? Beleza, bem tranquilo, né? Deixa eu até... Ó, isso que eu quis dizer, né? Que fica mais organizado visualmente da gente ver assim, do que em cada botão tem que vir aqui no condição, validar, aí tem que fazer validação para cada etapa aqui. Eu acho que fica mais difícil da gente lidar dessa forma. Então, eu preferi organizar com Conditional Builder mesmo, tá? Ok, tá. Deixa eu voltar aqui para etapa 1, né? Pra gente poder tá vendo isso em tela também, porque fica mais fácil a gente entender. Então, vamos lá. Etapa 1. Deixa eu marcar o olhinho aqui. Ela tem só um botão próximo. Mas, beleza. Visualmente, os estados e o feedback a gente já conseguiu fazer, né? Aqui já perdi a sessão. Né? Então, ele já está trocando de acordo com a etapa, só que a gente não está validando o formulário. Então, as etapas não são obrigatórias. Pô, acho que daí o multi-step form não faz muito sentido. Então, é o que a gente vai ajustar agora. A gente vai fazer essa validação. Então, aqui no próximo, né? Ele vai controlar o page view, vai, ok, é isso mesmo. Só que antes, né? Então eu vou jogar essa ação para cima. Antes a gente vai fazer uma coisa, a gente vai validar o formulário. E percebe que agora, é por isso que eu digo para sempre renomear, né? Porque agora a gente sabe qual formulário escolher. Então é interessante que fique sempre renomeadinho lá para você ter noção do que usar aqui. Então, se a gente está validando, por isso também que eu separei no Conditional Builder, a gente está numa ação que de certeza é a ação da etapa 1. Então a gente vai validar o formulário da etapa 1. A gente pode deixar marcado aqui esse terminate if validation fails, né? Então ele não vai prosseguir, ou seja, ele não vai ir para a próxima página se não validar o formulário. Ele vai dar ali os erros do formulário e vai parar por aí mesmo, que o usuário tem que preencher aquelas informações. Então, perceba que é bem tranquilo, né? É só adicionar isso aí mesmo. Vamos para a etapa 2, tá? Então aqui, o botão voltar é bem tranquilo, não tem por que validar nada, então o botão voltar não muda nada, tá? É só o próximo mesmo. Então a gente pode aqui adicionar, sobe aqui, validate form. Agora a gente está na etapa 2, né? Então, valida o formulário 2 e aqui termina se falhar, né? Ok, vamos lá para a etapa 3, as ações da etapa 3. Também aqui o botão próximo. Adiciona uma ação, sobe essa ação, validate form e é o formulário da etapa 3, né? Bem tranquilo. Ok, e aí o formulário da etapa 4, que ele só é um pouquinho diferente. Então, basicamente, a gente só muda aqui o texto para confirmar. Eu vou mudar aqui também a cor, né? Eu vou deixar ele um pouquinho diferentinho ali. Então, vou botar aqui um sucesso. Pode ser aqui um Emerald 500. Pode ser o border. Vou botar aqui um Emerald 600. Eu acho que é esse aí mesmo, bem tranquilo. E aqui o voltar vai voltar mesmo. E o confirmar, vou fazer diferente. Eu vou deletar isso aqui, não tem mais outras etapas para ir para o próximo, né? Então não faz sentido. Só vou dar aqui um show snack bar mesmo. Dizendo aqui sucesso, informações
cadastradas, tá? Bem tranquilo. Aqui você faria, né, enfim, uma inserção no banco de dados, né, e daí navegaria o usuário para outra página. Bem tranquilo isso. No caso aqui eu só vou dar um feedback visual para a gente entender que a gente chegou ao fim, tá? Então, ok. Aqui eu voltar, né, como eu já disse, é só voltar mesmo. E aqui a gente tem que agora adicionar as condições que dizem que a gente está em cada etapa aqui nas actions, né? Então, para estar no step 1, né, para mostrar as ações da etapa 1, o que tem que ser verdadeiro? A gente vai fazer uma validação simples. De novo, a gente vai pegar a referência do índice atual do step, né? E é basicamente verificar se ele é igual ao índice que representa a etapa. Então, eu mostro as ações da etapa 1 se o meu índice atual, se a minha etapa atual for igual à etapa 1, tá? Só que, como eu disse, a gente está falando de índices. Índices começam em 0. Então, o índice da etapa 1 é o 0, tá? Então, quando for etapa 1, tá? Você tem que olhar para isso aqui e ler, né? E ver isso como sendo o índice atual é igual ao índice da etapa 1. Então, se eu estou na etapa 1, isso aqui você tem que ler e traduzir para eu estou na etapa 1. É isso aqui, tá? Uma validação condicional que é verdadeira, é isso aí. Eu estou na etapa 1. Se eu estou na etapa 1, eu vou ver as ações da etapa 1. Ok, beleza. Agora a gente tem que adicionar a validação que diz que eu estou na etapa 2. O que é? Single conditional. Pega aqui o widget state, índice atual, é igual ao índice da etapa 2, que é o 1, né? Que é sempre 1 a menos. Então, é. Então, isso aqui está dizendo o quê? Eu estou na etapa 2, né? Que é o índice 1. Se eu estou na etapa 2, eu vou ver as ações da etapa 2. Bem tranquilo, né? Eu vou adicionando os outros agora mais rapidinho aqui. Então, single conditional, widget state, índice atual, ele é igual ao índice da etapa 3, que é o 2. Sim. Então, eu estou na etapa 3. E aqui, como a gente não tem mais etapas, né? Não vai ter menos que 0 e não vai ter mais que 4 etapas, no caso 3 índices. Então, o último aqui com certeza é o da quarta etapa, tá? Então, a gente não precisa fazer nenhuma validação. Ok, a gente já está validando. Acho que a gente já pode... Acho que vou ter que iniciar uma nova sessão aqui. Quando eu iniciar, eu já volto aí. Beleza, pessoal, carregou aqui. Então, vamos lá. Então, teoricamente, se eu tentar ir para o próximo, percebo que a ação, na verdade, já está validando certo, né? Então, a etapa 1 só tem essa ação mesmo, né? Então, se eu tentar ir para o próximo, olha só, ele validou o formulário e apresentou os erros aqui. Então, vou botar aqui alguma coisa. Ok, opa. E se eu tentar ir para o próximo, validou o formulário e permitiu. Então, a gente foi para a próxima etapa, né? Então, aqui já tem o botão voltar, ó, só posso voltar. E agora, se eu tentar ir também, perceba que ele permitiu. Por quê? Mais um ponto que eu acho que eu esqueci, eu devo ter pulado. Lembra que a gente usou formulários aqui nos page view, né? Que eu só validei aqui para o primeiro. Então, você tem que lembrar, né? Para o formulário validar alguma coisa, né? E dizer que é obrigatório ou não, você tem que ativar essas caixinhas aqui. Na primeira etapa a gente validou. Só que eu esqueci de fazer aqui para as próximas, tá? Então, a gente vem no formulário, né? E aqui ele tem. No caso aqui de ser um drop-down, quando eu ativar aqui, ele por si só, o drop-down, ele não vai fazer a mesma coisa que o... Deixa eu mostrar aqui de novo. Que aqui, por exemplo, aqui por padrão, o Flutterflow já coloca esse textinho embaixo, né? Só que para o drop-down isso não acontece. Tanto que ele tem aqui essa opção aqui. Eu posso fazer alguma coisa customizada, né? Eu mesmo, né? Eu, desenvolvedor, tenho que fazer alguma coisa se der erro. Então, aí daí aqui fica um pouco diferente. O Flutterflow por si só não vai fazer nada, ele só não vai acontecer nada, né? Eu vou tentar dar próximo, não vai acontecer nada, ele vai ficar na mesma página, mas vai estar dando erro lá naquele validate form, tá? Então, basicamente a gente diz o que fazer aqui se der erro. Eu vou simplesmente mostrar alguma coisa visual ali em tela. Então eu vou usar aqui um show snack bar. Eu vou dizer aqui preencha um país, tá? País, ok. Bem tranquilo, pode ser vermelho mesmo. Beleza. E aí a gente pode ir para as próximas etapas aqui também que eu não fiz aqui. Então a gente marca aqui esses caras como obrigatório. E por se tratarem de drop-down, a gente tem que fazer alguma coisa customizada aqui mesmo, tá? Então eu vou colocar aqui também um show snack bar. Preencha o estado. E o de baixo aqui, né, da cidade, vai ser um show snack bar. Preencha a cidade. Bem de boas, né? Claro, uma aplicação sua mesmo, né? Eu
particularmente diria para você ter uma forma só de representar esses erros. Então, lá na primeira etapa, tecnicamente a gente está deixando o nativo do Flutterflow de mostrar um texto, mas já que nesse caso aqui a gente vai usar drop-down e ele não tem um controle nativo de mostrar os erros, a gente tem que usar o snack bar, por exemplo, eu faria com que todas as etapas, né, todas as validações fizessem isso, né? Então, não deixar que o Flutterflow colocasse aquele errinho aqui, eu até poderia também, mas colocasse um snack bar aqui também, tá? Só que daí para esse caso aqui seria diferente, né? Quando é campo de texto é um pouco diferente, a gente não tem aquela opção, teria que fazer lá por dentro das actions. Mas isso é só para questão de deixar o aplicativo realmente padronizado, né? Com uma consistência visual de como as coisas são apresentadas para o usuário. Mas aqui é só fim didático mesmo, não tem muito que a gente estressar com isso. Então, beleza, a gente fez o ajuste aí e vamos só dar uma olhada nisso aí. E depois a gente consegue. A parte aqui de controle seria isso mesmo. Depois a gente só vai dar uns toques finais ali, adicionando umas animações para ficar bem legal. Então vamos lá. Tá validando, né? Mesma coisa. Seja 23. Esse a gente pro próximo. Ok. Se eu tentar agora, perceba que ele deu aqui um snack bar, né? Deixa eu diminuir aqui. Então, preencha o país. Ok, vou preencher. Se eu tentar voltar normal, aqui manter o estado. Se eu tentar ir pro próximo, ok. Se eu tentar ir pro próximo, não pode, preciso preencher o estado. Preenchi o estado. Tenta pro próximo, preenche a cidade. Preenche a cidade. Vou pro próximo, ok? Então, e aqui seria o confirmar, né? Aqui eu só não mudei para vermelho, né? Só não mudei para verde, aliás, tá vermelho, mas seria isso aí. Então o que eu vou fazer? Duas coisas, na verdade, né? Primeiro, aqui é o botão confirmar, né? Eu vou só mudar a cor ali daquela snack aqui para success, só para não ficar esquisito. E aqui é a última etapa, a gente esqueceu de fazer o seguinte. Temos que mostrar os dados, né? Vou mostrar que a gente consegue capturar as informações preenchidas nos outros campos lá, aqui no final, tá? Então é bem tranquilo essa parte também. Então aqui no Rich Text, basicamente eu vou botar aqui. Eu vou só fazer uma mensagem zona, como você viu lá na parte de demo. Até vou copiar, eu acho, que vai ficar mais tranquilo de mostrar. Aqui, acho que nem tem como copiar. Teria que copiar o componente inteiro. Mas eu vou fazer lá na hora que fica mais tranquilo. Mas é só dizendo uma mensagem, daí ela se complementa com a informação dos campos que a gente preencheu, tá? Aqui você faria, sei lá, uma listagem com cada dado, né? Bem mais organizado, mas só para a fins de demonstração eu vou fazer dessa forma. Então, basicamente, seu nome a gente dá um espaço aqui, né? E essa célula aqui vai ir o nome. Vou deixar assim em maiúsculo por enquanto. E você tem... Opa. E aqui a gente bota a idade. Seu país é país. E você mora em... E aqui a gente bota estado. Vou botar aqui na verdade cidade. Deixa eu botar separado isso. Tem que fazer bind, né? Então tem que dar um espaço. Estado, até deixar um pouco diferente. Então, aqui onde está a maiúscula, a gente vai fazer o bind da variável, né? Então, aqui em nome, né? Vou vir aqui na parte de bind. Então, como é que eu faço para pegar uma informação que está lá na etapa 1? Bem tranquilo, né? Todas essas informações que estão nessa mesma tela, nessa mesma page, vai estar aqui em widget state. Olha só, a gente tem acesso a todos os campos de formulário das outras etapas. Então, é basicamente só, bem tranquilo, né? É só resgatar daqui. O estado ele se mantém, tá? Bem tranquilo isso aí. Então, a gente pega aqui do name input e tá ali já. Aqui na idade, mesma coisa. Vem aqui, pego do age input. Aqui no país, mesmo esquema, né? Que é o country input. E aqui a gente bota um default value. Vou botar aqui país. Cidade aqui é o city. Então vou botar aqui cidade. Só para o Flutterflow não reclamar mesmo. E aqui em estado. Também do widget state de state e estado. Tá? Então, vai ficar assim mais ou menos. Daí a gente pode até ver se tem alguma coisa sem espaço. Ó, por exemplo, aqui, ó.
Seu nome é, daí ele vai ter o nome, e daí aqui tá faltando um espaço, olha só. Aí você tem, aí seu país, até posso botar um ponto. Seu país é país e você mora em cidade e estado. Acho que é isso aí mesmo. Acho que é isso. Já pode testar. Vamos lá então. As validações a gente já viu que tá tudo certinho, né? Vou botar aqui então. Vamos pro próximo. Opção 1. Opção 2. Opção 3. Próximo. Seu nome é Eduardo. Você tem 23. Teria que ter o ano, né? Mas enfim. Seu país é Option 1 e você mora em Option 3 e Option 2. Bem tranquilo, né? Bem legal. E aqui tá ficando verde. Ok, então a parte visual e feedback e ter as informações aqui no final seria isso aí. Agora eu só vou complementar aqui com chave de ouro, uma cerejinha do bolo aqui, que perceba que tem essa animação default aqui do page view, né? Que ele vai para cima e para baixo, nesse caso aqui. E tem um corte sequinho aqui em cima. Então só para tentar dar inibir um pouco esse corte seco aqui do page view, eu vou colocar aqui um blur em cada etapa para ele dar um efeitinho bacana ali também, tá? Então basicamente é só vir aqui no Steps View. Cada container principal aqui, né? Que eu digo container é o elemento maior aqui de cada etapa. A gente vai vir aqui na parte de animations, add animation, só vir aqui em blur. E aí eu vou deixar ease in, vou botar aqui 150, não precisa demorar, é só para causar um efeito. Initial Radius a gente bota 4, aqui ele começa com 4 e 4 no Final, né? Mas a gente tem que botar no Initial e o Final tem que ser 0. Senão ele vai começar normal, né? O campo, ele vai ficar com blur e vai ficar parado. Daí a gente quer o contrário disso. Então a gente coloca assim, tá? Posso até já dar um Copy Animation e é só colocar isso em cada widget maior ali das etapas, tá? E aqui em Paste, na verdade, é a mesma configuração. Que é num page load, então quando a gente trocar de página, tecnicamente vai rodar esse page load, ele vai rodar essa animação. E aí vai causar aquele efeito bacana ali que a gente viu lá na demo. Então a gente cola aqui e na etapa 4 também. Só esperar compilar aqui e a gente já pode ir lá testar. Ok, vamos lá. Belezinha, vamos lá, seja de 3 e legal, um efeitinho bem sucinto, né, e suave, mas acredito que dá um ar mais modernidade para a aplicação e fica bem legal, né? Então, olha só, a gente tem um mini blur aí, até pode deixar um tempo maior se for de necessidade, mas acho que assim já tá. Talvez até colocar uma opacidade, tá? Eu vou deixar por assim mesmo, tá? Para não prolongar ainda mais o vídeo, mas é isso aí. Bom, esse seria o nosso multi-step form, tá? Como eu já mencionei, a gente tem várias formas de fazer isso aqui, tá? Tem várias referências aí que você pode estar pegando na internet de várias multi-step forms, tá? Inclusive eu vou mostrar um aqui para vocês, que é no Origin UI, tá? Isso aqui é uma biblioteca de componentes ali para React, mas aqui foi aqui que eu peguei como referência, porque ele tem aqui ó, um stepper, olha só. Então você vai ter diversas formas de fazer isso aqui, né? Com as actions aqui, enfim, tem com texto, tem sem texto, tem por barra de progresso, né? Bem louco mesmo aqui, ó. O vertical foi esse aqui que eu levei como referência. Então tem várias formas de você fazer. Você pode tentar ali fazer um que mais que se combine com a sua aplicação, né? Mas o que eu quis mostrar aqui é que a regra básica vai ser a mesma, tá? Você vai ter que validar ali pelo índice do page view e ir controlando como mostrar isso visualmente ali, tá? Então, esse aqui foi o tutorial, então finalmente terminei o Multi-Step Form. Foram 2 vídeos, tá? Eu precisei separar em 2 vídeos porque eu gosto também de passar ali por um pré-processamento de IA ali para tentar dar uma limpeza no áudio, para tentar deixar um pouco mais bacana. E se eu tento com um vídeo muito longo, não fica muito legal. Então, por isso eu quebrei o vídeo aí. Mas assistam os 2 vídeos ali que se complementam, né? E eu tenho certeza que você vai conseguir também. Então, qualquer coisa também pode deixar aí na descrição que a gente tenta ver o que pode ser feito aí. Mas espero que tenham gostado e até a próxima.